Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 3. Uma resolução não deve tratar sobre mais de um assunto. Negligenciar essa regra geralmente compromete a clareza das discussões e pode levar a uma ação comprometida. Capítulo 1. Saiu daqui correndo, fazendo um escândalo, dizendo que ela era uma vaca paquistanesa, e agora o jornal ligou, querendo uma declaração, por que ela? Parminder ouviu a voz da recepcionista, pouco mais alta que um sussurro, quando passou pela porta entreaberta da sala dos funcionários. Com um movimento rápido e certeiro, a médica escancarou a porta e viu a recepcionista e a auxiliar de enfermagem sentadas, bem próximas uma da outra. As duas se viraram de um salto. Doutora Java, você se lembra do acordo de confidencialidade que assinou quando começou a trabalhar aqui? Não lembra? Karen. A recepcionista estava apavorada. Lembro. Eu não estava. Laura já. Eu vim aqui só para dar esse recado. Ligaram da Gazeta de Yarville e adjacências. A senhora Veedon morreu, e uma das suas netas está dizendo, e isso aí é para mim? Perguntou Parminder com frieza, apontando para o prontuário de um paciente na mão de Karen. Ah, é sim, disse Karen, perturbada. Ele queria ver o Dr. Crawford, mas... E melhor você voltar para o seu lugar. Parminder pegou o prontuário, saiu da sala, furiosa, e voltou para a recepção. Ali, deu uma olhada nos pacientes e percebeu que não sabia quem devia chamar. Olhou para a pasta que estava segurando. Senhor Mollison. Howard se levantou, sorrindo, e se aproximou dela, com aquele jeito de andar adenando o corpo para um lado e para o outro que ela conhecia tão bem. A aversão veio como bilis à garganta de Parminder. Ela se virou, foi voltando para o consultório, e Howard a seguiu. Tudo certinho com Parminder? Perguntou ele, enquanto fechava a porta e se acomodava na cadeira dos pacientes sem ter sido convidado a fazer isso. Aquele era o seu jeito habitual de cumprimentar as pessoas, mas hoje parecia gozação. Qual é o problema? Perguntou ela bruscamente. Uma irritaçãozinha, disse ele. Bem aqui. Preciso de um creme ou algo parecido. Ele tirou a camisa de dentro da calça e a puxou um pouco para cima. Parminder viu uma área de pele muito vermelha, bem perto daquela prega que a barriga dele fazia, caindo em cima das coxas. Você precisa tirar a camisa, disse ela. Só está coçando aqui. Preciso examinar a região toda. Ele suspirou e ficou de pé. E, enquanto desabotoava a camisa, perguntou. Você recebeu a pauta da reunião que enviei hoje de manhã? Não abri meus e-mails hoje. Era mentira. Parminder tinha visto a pauta e ficou furiosa, mas não era hora de falar disso. Detestava que ele trouxesse assuntos do conselho para o consultório. Via aquilo como uma maneira de lhe lembrar que havia um lugar onde ela estava subordinada a ele, mesmo que ali, naquela sala, pudesse mandar ele tirar a roupa. Você pode, por favor, tenho que olhar embaixo. Ele suspendeu a enorme massa de carne. A parte de cima da calça apareceu e, depois dela, o cós. Com os braços cheios da própria gordura, ele sorriu para a médica. Ela chegou à cadeira mais perto e ficou com a cabeça na altura do cinto dele. Uma ferida feia e escamosa tinha se alastrado na dobra escondida da barriga de Howard. Era de um vermelho vivo, como uma queimadura, e ia de um lado a outro do abdômen, parecendo um imenso sorriso infeccionado. Parminder sentiu um cheiro de carne apodrecida chegar às suas narinas. Intertrigo, disse ela, e neurodermatite circunscrita nesse ponto aqui, onde você coçou. Tudo bem, pode pôr a camisa de novo. Ele deixou a barriga cair e pegou a camisa, sem se abalar. Você vai ver que incluí na pauta da reunião o prédio da Belle Chapelle. Isso tem despertado um certo interesse da imprensa atualmente. A médica estava digitando alguma coisa no computador e não respondeu. A Gazeta de Yarville e adjacências, prosseguiu Howard. Estou fazendo um artigo para eles. Os dois lados da questão, acrescentou, abotoando a camisa.
Parminder tentava não escutar o que ele dizia, mas o nome do jornal fez o aperto que sentia na boca do estômago piorar. Quando foi a última vez que você mediu a pressão, Howard? Não estou vendo nenhum registro nos últimos 6 meses. Está tudo bem. Estou tomando remédio. Vamos dar uma olhada mesmo assim. Já que está aqui. Ele suspirou de novo e lentamente arregaçou a manga da camisa. Vão publicar o artigo de Barry antes do meu, disse. Você sabia que ele tinha enviado um artigo para o jornal? Sobre Fields? Sabia. Respondeu ela, mesmo achando que seria melhor não dizer nada. Você não teria uma cópia desse artigo? Teria? Assim não corro o risco de dizer no meu algo que ele já tenha dito. As mãos da médica tremiam segurando a braçadeira do aparelho de pressão, que não cabia no braço de Howard. Retirou-a e se levantou para pegar uma maior. Não, respondeu, de costas para ele. Nunca vi esse texto. Howard ficou olhando a bombinha ser acionada e observou os ponteiros no marcador com o sorriso indulgente de um homem que assiste a um ritual pagão. Está muito alta, disse ela, quando o ponteiro marcou 17/10. Estou tomando um remédio para isso, insistiu ele, coçando o lugar onde a braçadeira tinha estado e puxando a manga para baixo. O Dr. Crawford acha que está tudo bem. Ela deu uma olhada na lista de medicamentos aberta na tela do computador. Você está tomando alodipina e bendroflumetazida para a pressão, certo? E simvastatina para o coração. Mas nenhum beta-bloqueador. Por causa da minha asma, disse Howard, alisando a manga da camisa. Certo? E aspirina. Ela se virou para olhar para ele. Howard, todos os seus problemas de saúde se resumem a um só. A gordura. Já foi a um nutricionista. Tenho uma delicatessen há 35 anos, disse ele, sempre sorrindo. Não preciso que ninguém me ensine nada sobre comida. Algumas poucas mudanças no seu estilo de vida fariam uma diferença enorme. Se você conseguisse perder, com uma piscadela rápida, ele declarou com tranquilidade. Vamos facilitar as coisas. Preciso apenas de um creme para a coceira. Descontando a raiva no teclado, Parminder prescreveu, ferozmente, cremes antifúngicos com corticoides. Imprimiu a receita e a entregou a Howard sem dizer mais nenhuma palavra. Muitíssimo obrigado, disse ele, enquanto se levantava. E tenha um ótimo dia. Capítulo 2. Que você quer? Com o corpo todo encolhido, Terrível Edom parecia ainda menor ali no vão da porta. Ela pôs as mãos ossudas, como garras, nos quadris, tentando parecer mais imponente, barrando a entrada da casa. Eram 8 da manhã. Cristal tinha acabado de sair com Robbie. Falar com você, disse a irmã. Grandalhona e com aquele jeitão masculino, usando um colete branco e calça de moletom. Cheryl deu uma tragada no cigarro, vislumbrou Terry através da fumaça e acrescentou. Vocat morreu. Que? Vocat morreu, repetiu mais alto. Você não tá nem aí, né? Terry tinha ouvido da primeira vez. A notícia a atingiu em cheio, e ela só perguntou para ouvir aquilo de novo e entender direito. Você tá chapada? Perguntou Cheryl, encarando aquele rosto vazio e tenso. Não tô, nada. Vai se fuder. Era verdade. Terry não tinha usado nada de manhã, nem nas últimas 3 semanas. Mas não tinha do que se orgulhar. Não havia nenhum calendário com os dias riscados pendurado na cozinha. Uma vez, ficou sem usar nada por muito mais tempo. Meses até. Obo estava fora há 15 dias, o que tornou tudo mais fácil. Mas as suas coisas ainda estavam na velha lata de biscoitos, e a fissura queimava seu corpo frágil como um fogo eterno. Morreu ontem. A filha da puta da Danielle só resolveu avisar agora de manhã, disse Cheryl. Eu ia ao hospital hoje para ver ela de novo. Danielle tá de olho na casa da vó Cat. Aquela vaca interesseira. Já fazia muito tempo que Terry não ia à pequena casa geminada da Hope Street, mas quando Cheryl disse aquilo, pôde ver, nitidamente, as quinquilharias no aparador e as cortinas rendadas. Imaginou Danielle lá, surrupiando coisas, fuçando nos armários. O velório é na terça, às 9, depois ela vai ser cremada. Tá certo, respondeu Terry. Temos direito a essa casa tanto quanto ela, disse Cheryl. Vou dizer que a gente quer a nossa parte. Tá bom. Ficou ali olhando e só entrou quando o cabelo amarelo e as tatuagens da irmã desapareceram na esquina. A avó Cat estava morta. Fazia tempo que as duas não se falavam. Tô lavando as minhas mãos. Pra mim chega. Terry, já chega. No entanto, nunca tinha deixado de ver Cristal, que era a queridinha dela. Foi até vê-la competir naqueles barcos estúpidos. E foi o nome de Cristal que ela disse no leito de morte, não o de Terry. Tudo bem então, sua vaca velha. Tô nem aí agora já era. Com o aperto no peito e o corpo tremendo, Terry andou pela cozinha fedida à procura de um cigarro. Mas o que queria mesmo era a colher, o isqueiro e a agulha. Era tarde demais para dizer à velha o que ela deveria ter dito. Tarde demais para ser de novo Terry Baby. Meninas grandes não choram.
Meninas grandes não choram. Muitos anos se passaram até que percebesse que a canção que a avó Cat cantava para ela, com aquela voz rouca de fumante, era na verdade Cherry Baby. As mãos de Terry vasculharam o lixo como vermes, procurando por maços de cigarro, rasgando-os, encontrando-os todos vazios. Cristal deve ter fumado o último. Ela era uma vaca interesseira, igual a Daniele, mexendo nas coisas da avó Cat, tentando esconder dos outros que ela tinha morrido. Havia uma guimba boiando num prato engordurado. Terry a secou na camiseta e foi acendê-la na boca do fogão. Mentalmente, ouviu a própria voz quando tinha 11 anos. Quero que você seja a minha mamãe. Não queria lembrar. Ficou encostada ali na pia, fumando, tentando pensar em outra coisa. Por exemplo, na disputa que iria acontecer entre as suas irmãs mais velhas. Ninguém mexia com o casal Cheryl e Shane. Eles estavam sempre prontos para a briga. Recentemente Shane jogou uns trapos em chamas na caixa de correio da casa de um filho da puta qualquer. Foi por isso que tinha sido preso dessa última vez, e ainda estaria na cadeia se a casa não estivesse vazia na ocasião. Mas Daniele tinha armas que Cheryl não tinha. Dinheiro e a sua própria casa, com telefone fixo. Conhecia pessoas nas repartições e sabia como falar com elas. Era do tipo que tinha sempre uma carta na manga. Ainda assim, Terry duvidava que Daniele fosse ficar com a casa, mesmo com as suas armas secretas. Não eram só elas três. A avó Cat teve muitos netos e bisnetos. Depois que Terry foi levada para uma instituição, o seu pai ainda teve mais filhos. 9 ao todo, pelos cálculos de Cheryl, de 5 mães diferentes. Terry não conhecia os seus meios-irmãos, mas Cristal lhe contou que a avó Cat tinha contato com eles. Sério, retrucou ela então. Tomara que roubem tudo dela, aquela vaca velha e estúpida. Então, ela conhecia o resto da família, mas eles não eram exatamente anjos, pelo que Terry tinha ouvido falar. Mas foi só com ela, que um dia já havia sido Terry Baby, que a avó Cat cortou relações para sempre. Quando você está limpo, lembranças e pensamentos diabólicos começam a brotar da escuridão dentro de você. Parece até que a sua cabeça está cheia de moscas pretas zumbindo sem parar e pousando por toda a parte. Quero que você seja a minha mamãe. A roupa que Terry estava usando hoje deixava o seu braço, o seu pescoço e os seus ombros cheios de cicatrizes totalmente expostos, exibindo a pele retorcida em dobras e sulcos, que mais parecia um sorvete derretido. Quando tinha 11 anos, ficou internada 6 semanas na unidade de queimados do Hospital Geral Southwest. Como isso aconteceu, meu bem? Perguntou a mãe da criança que estava na cama ao lado. O pai tinha jogado uma frigideira de óleo fervendo em cima dela. E sua camiseta da Human League pegou fogo. Foi um acidente, murmurou Terry. Era o que dizia para todo mundo, inclusive para a assistente social e as enfermeiras. Sabia que, no momento em que entregasse o pai, teria escolhido ser queimada viva. A mãe foi embora logo depois que ela fez 11 anos, deixando as 3 filhas para trás. Alguns dias depois, Daniele e Cheryl se mudaram para a casa dos namorados. Terry foi a única que ficou, tentando fazer batata frita para o pai e se agarrando à esperança de que a mãe iria voltar. Mesmo passando pela agonia e o terror daqueles primeiros dias e noites no hospital, ficou contente de que aquilo houvesse acontecido, porque tinha certeza de que a mãe ia ficar sabendo e voltaria para buscá-la. O coração da menina disparava toda vez que ela ouvia uma movimentação na porta da enfermaria. Mas, durante as 6 longas semanas de dor e solidão, a única pessoa que apareceu para visitá-la foi a avó Cat. Naquelas tardes e noites tranquilas, a avó Cat vinha se sentar ao lado da neta, lembrando-lhe que devia dizer obrigada às enfermeiras, sempre rígida e de cara amarrada, que deixava escapar às vezes uma ternura inesperada. A avó Cat comprou para ela uma boneca barata de plástico, com uma capa de chuva preta brilhante. Mas quando a menina tirou a roupa da boneca, não havia nada por baixo. Ela não tem calcinha, vó. E a avó Cat deu uma risada. Ela nunca dava risadas. Quero que você seja minha mamãe. Ela queria que a avó a levasse para casa. Pediu isso, e ela concordou. Às vezes Terry pensava naquelas 6 semanas no hospital como a época mais feliz da sua vida, mesmo com a dor. Era tudo tão seguro. As pessoas eram boas e tomavam conta dela. Achou que iria para casa com a avó Cat, a casa com aquelas cortinas rendadas tão bonitas. Achou que não voltaria mais para o pai. Não voltaria mais para aquele lugar em que a porta do quarto se abria com violência no meio da noite, fazendo balançar o pôster de David Essex que Cheryl tinha deixado para trás. Achou que não voltaria mais para o pai e sua mão invasora se aproximando da cama, de onde ela implorava para que ele não. A Terry adulta jogou o filtro da guimba do cigarro no chão da cozinha e saiu pela porta da frente. Estava precisando de algo mais forte que nicotina. Passou pelo caminho do jardim e depois, já na rua, seguiu na mesma direção de Cheryl. Viu, de relance, 2 vizinhos conversando na calçada, observando-a passar. Querem uma foto minha? Porra, aí podem levar para casa. Terry sabia que era motivo permanente de fofocas, sabia o que diziam a seu respeito. Às vezes chegavam a gritar isso na sua cara. A vaca arrogante da casa ao lado ia sempre reclamar no conselho sobre o estado do quintal de Terry.
Vão se fuder, vão se fuder, vão se fuder. Continuava caminhando, tentando escapar das lembranças. Você nem sabe quem é o pai, né? Sua puta. Tô lavando as minhas mãos. Terry. Pra mim chega. Terry. Essa foi a última vez que as duas se falaram. A avó Catra a chamou do que todo mundo a chamava, e Terry respondeu na mesma moeda. Vai se fuder. Então, sua vaca velha desgraçada, vai se fuder. Ela nunca disse, você me decepcionou, vó Cat. Nunca disse, porque não ficou comigo. Nunca disse, amo você mais do que qualquer outra pessoa, vó Cat. Ainda bem que Obo já devia estar voltando. Era para ter chegado hoje ou amanhã. Ela tinha que conseguir pelo menos um pouco. Tinha que conseguir. Tudo bem. Terry, viu Obo por aí? Perguntou ela ao garoto que bebia e fumava, encostado no muro, do lado de fora da loja de bebidas. As cicatrizes nas suas costas estavam queimando novamente. Ele fez que não com a cabeça, mascando chiclete e olhando para ela, de alto a baixo, com um sorrisinho malicioso. Terry saiu dali às pressas. Pensava na assistente social, em Cristal, em Robbie, e esses pensamentos a perturbavam, mais moscas zombindo. Eram todos como os vizinhos que olhavam para ela, julgando tudo. Não entendiam a terrível urgência da sua necessidade. A avó Catra a pegou no hospital e a instalou num dos quartos da sua casa. Era o quarto mais limpo e mais bonito em que Terry já havia dormido. Nas 3 noites que passou ali, ela se sentava na cama depois que a avó Catra lhe dava um beijo de boa noite e brincava com os enfeites no parapeito da janela. Havia um vaso com um buquê de flores de vidro que tilintavam, um peso de papel cor-de-rosa com uma concha dentro, o favorito de Terry, um cavalo de cerâmica empinado, que sorria de um jeito bobo. Gosto de cavalos, disse para a avó Cat. Uns dias antes de sua mãe ir embora, Terry foi com a escola numa exposição de produtos agrícolas. A turma inteira foi ver um cavalo enorme, preto, de patas peludas. Ela tinha sido a única corajosa o bastante para tocar nele. O cheiro a deixou fascinada. Abraçou as patas do animal, que mais pareciam umas colunas terminando num teto maciço e branco, e sentiu a sua carne viva por baixo do pelo. A professora ficou lhe dizendo cuidado, Terry, cuidado. Mas o homem velho que cuidava do cavalo sorriu para ela, afirmando que não havia perigo algum, que Samson não machucaria uma garota tão boazinha como ela. O cavalo de cerâmica era de outra cor, amarelo, com a crina e a cauda pretas. Pode ficar com ele, disse a avó Cat. E Terry conheceu a verdadeira felicidade. Mas, no 4º dia, logo de manhã, o seu pai chegou. Você vai para casa comigo, disse ele, com o olhar que a aterrorizou. Não tem nada que ficar com a porra dessa vaca velha dedo duro. Não mesmo. Você vai comigo, sua putinha. A avó Cat estava tão assustada quanto Terry. Mickey, não, gritava ela. Alguns dos vizinhos espiavam pela janela. A avó Cat segurava um dos braços de Terry, e o pai puxava o outro. Você vem comigo. Ele deu um soco no rosto da avó Cat e arrastou Terry para o carro. Quando chegou em casa, espancou a menina, sem saber onde estava batendo e chutando. Viu Obo por aí? Gritou Terry para a vizinha dele, a uns 50 metros de distância. Ele já chegou? Sei lá, respondeu a mulher, virando as costas. Quando Michael não estava batendo em Terry, fazia outras coisas com ela, as coisas de que ela não podia falar. A avó Cat não voltou mais. Terry fugiu aos 13 anos, mas não foi para a casa da avó, porque não queria que o pai a encontrasse. De qualquer forma, eles a pegaram e a puseram numa instituição. Terry esmurrou a porta de Obo e ficou esperando. Tentou de novo, mas não tinha ninguém em casa. Então, deixou-se cair sentada no degrau da porta, tremendo, e começou a chorar. 2 garotas da Vinterdon que estavam matando aula ficaram olhando quando passaram por ela. É a mãe de Cristal Veedon, disse uma delas bem alto. A piranha? Perguntou a outra, o mais alto que pôde. Aos prantos, Terry não teve forças para revidar. As garotas foram embora, rindo. Sua puta, xingou uma delas lá do fim da rua. Capítulo 3. Gavin podia ter chamado Mary para discutirem sobre a recente troca de correspondência com a companhia de seguros no seu escritório, mas, em vez disso, preferiu ir até a casa dela. Deixou o fim da tarde livre caso ela o convidasse para ficar mais um pouco e comer alguma coisa. Mary era uma cozinheira fantástica. O impulso instintivo de ficar longe do luto pungente de Mary tinha se dissipado com o contato mais regular que estavam tendo. Sempre gostou de Mary, mas no convívio social ela era ofuscada pelo marido. Não parecia se incomodar com esse papel de coadjuvante. Pelo contrário, sempre dava a impressão de adorar a função de embelezar o cenário, rindo alegremente das piadas de Belry, feliz da vida pelo simples fato de estar com ele. Gavin duvidava que Kai pudesse de alguma forma ser feliz desempenhando um papel secundário. Subia a Chart Hall, arranhando as marchas,
pensando que ela ficaria ofendidíssima se lhe pedisse que modificasse seu comportamento ou mudasse de opinião só para satisfazer o seu companheiro, para deixá-lo feliz ou melhorar a sua autoestima. Ele achava que nunca tinha sido tão infeliz num relacionamento como agora. Mesmo nos momentos finais do caso com Lisa, havia tréguas temporárias, risadas, lembranças repentinas dos bons tempos. A situação com Kai parecia mais uma guerra. Às vezes chegava a esquecer que devia haver alguma afeição entre eles e ficava se perguntando se ela ao menos gostava dele. Na manhã seguinte ao jantar de Miles e Samantha, tiveram a pior briga de todas por telefone. Kai chegou a desligar na cara dele. Por 24 horas inteiras, Gavin achou que aquele relacionamento tinha chegado ao fim, apesar de ser exatamente isso que queria. Sentiu mais medo do que alívio. Em suas fantasias, Kai simplesmente ia embora de volta para Londres. Mas a verdade é que agora ela estava presa a Pagford por causa do emprego e porque sua filha estudava na Vinterdon. Imaginou que se esbarrariam o tempo todo naquele vilarejo minúsculo. Talvez ela até já estivesse envenenando a todos contra ele. Podia vê-la repetindo para Samantha ou para aquela velha enxerida da Delicatessen, que certa vez lhe deu carne de ganso, algumas das coisas que tinha lhe dito por telefone. Tirei minha filha da escola, afastei ela dos amigos, deixei meu emprego e me mudei para cá só por sua causa, e você me trata como se eu fosse uma puta que você não tem que pagar. As pessoas iam dizer que ele tinha agido muito mal, e talvez tivesse agido mal mesmo. Certamente houve um momento crucial em que deveria ter voltado atrás, só que ele não percebeu. Gavin passou a semana inteira obcecado com a ideia de como seria ser visto como um canalha. Nunca tinha estado nessa situação antes. Quando Liz o deixou, todos foram bons e solidários com ele, especialmente os Firebroter. Culpa e pavor o atormentaram até que, na noite de domingo, ele entregou os pontos e pediu desculpas a Kai. Agora estava de volta aonde não queria estar, e a odiava por isso. Depois de estacionar o carro na entrada da casa dos Firebroter, como fizera tantas e tantas vezes quando Belry estava vivo, dirigiu-se à porta da frente e notou que alguém tinha cortado a grama desde a última vez que esteve ali. Mary abriu a porta quase no mesmo instante em que ele tocou a campainha. Oi, como? O que houve, Mary? O rosto dela estava todo molhado, e os olhos brilhavam como diamantes por causa das lágrimas. Ela engoliu em seco uma ou duas vezes, sacudiu a cabeça e, de repente, sem saber como nem porquê, Gavin se viu abraçando-a ali, na porta de entrada. Aconteceu alguma coisa, Mary? Sentiu ela fazer que sim com a cabeça. Extremamente consciente da posição delicada em que se encontravam, ali bem na porta da frente, com a rua toda por trás deles, Gavin resolveu levá-la para dentro de casa. Ela era pequena e frágil nos seus braços, as mãos se agarravam nele, o rosto pressionava o seu peito. Ele largou a pasta da forma mais delicada possível, mas, com o barulho que ela fez ao bater no chão, Mary se afastou dele, ofegante, cobrindo a boca com a mão. Me desculpe, me desculpe. Ah, meu Deus, Gav, o que aconteceu? A voz dele soou diferente, forte, enérgica, controladora. Parecia até o jeito como Miles falava às vezes durante uma crise no trabalho. Alguém, eu não, alguém pôs. Ela o levou até o escritório, atulhado, mal cuidado, mas aconchegante, com os velhos troféus de remo de Belry nas prateleiras e uma fotografia grande emoldurada pendurada na parede, em que se viam 8 garotas dando socos no ar, com medalhas penduradas no pescoço. Mary apontou para a tela do computador, tremendo. Sem tirar o casaco, Gavin se sentou e ficou olhando para a área de mensagens no site do Conselho Distrital de Pagford. Eu estava na Delicatessen hoje de manhã, e Maureen Love me disse que muitas pessoas tinham deixado mensagens de condolências no site. Então eu ia postar uma mensagem de agradecimento. E, olhe, ele leu enquanto ela falava. Porque Simon Price não deve ser eleito para o Conselho Distrital de Pagford, postado pelo fantasma de Belry Firebroter. Meu Deus! Exclamou Gavin, indignado. Mary começou a chorar novamente. Gavin queria envolvê-la nos seus braços, mas ficou com medo de fazer isso, especialmente ali, naquela sala pequena e acolhedora, repleta da presença de Belry. Ele a pegou pelo braço e a levou até a cozinha. Você precisa de um drink, afirmou ele, com aquela voz forte e controladora, tão diferente da habitual. Nada de café. Onde ficam as bebidas mesmo? Antes que ela pudesse responder, ele se lembrou de que tinha visto Belry pegar as garrafas no armário várias vezes. Então, preparou um gin tônica, a única bebida que ela tomava antes do jantar, pelo que sabia. Gav, são 4 da tarde. E daí? Retrucou ele, com aquela nova voz. Beba tudo. Uma risada nervosa interrompeu os soluços de Mary, que pegou o copo e começou a bebericar o gin tônica. Ele apanhou um pedaço de papel toalha para enxugar o rosto e os olhos dela. Você é tão gentil, Gav. Não quer nada? Café ou cerveja? Perguntou Mary com outra risadinha, agora mais fraca. Ele pegou uma garrafa na geladeira, tirou o casaco e se sentou em frente a ela na bancada que ficava no meio da cozinha. Depois de um tempo, quando já tinha bebido quase todo o gin, Mary ficou calma e serena outra vez,
exatamente como ele sempre pensava nela. Quem você acha que fez isso? Indagou ela. Algum desgraçado, respondeu Gavin. Todos eles agora estão brigando pela cadeira vaga no conselho, discutindo sobre Fields, como sempre. E ele ainda está lá, dando a sua opinião a respeito de tudo. O fantasma de Belry Fybroter. Quem sabe não é ele mesmo que está postando mensagens no site. Gavin não sabia ao certo se aquilo era uma brincadeira, então esboçou um meio sorriso, que podia rapidamente ser apagado do rosto, se fosse necessário. Sabe, gosto de pensar que, onde quer que esteja, ele está preocupado conosco, comigo e com as crianças. Mas duvido. Aposto que está mais preocupado com Crystal Veedon. Sabe o que provavelmente ele me diria se estivesse aqui? Ela tomou o último gole da bebida. Gavin achava que não tinha posto muito gin na mistura, mas as bochechas dela já estavam vermelhas. Não, disse, com cautela. Diria que eu tenho com quem contar, prosseguiu Mary. Para o espanto de Gavin, havia raiva naquela voz que ele sempre acreditou ser apenas gentil. Ele diria, você tem a sua família, os seus amigos e as crianças para confortá-la, mas Crystal, a voz de Mary foi ficando mais alta. Crystal não tem ninguém para tomar conta dela. Você sabe o que ele fez no nosso aniversário de casamento? Não, respondeu Gavin outra vez. Ficou escrevendo um artigo para o jornal da cidade a respeito de Crystal. De Crystal e de Fields. Esse maldito Fields. Tomara que eu nunca mais precise ouvir falar desse lugar. Já não era sem tempo. Quero outro gin. Ainda não bebi o bastante. Surpreso, Gavin pegou o copo dela e foi até o armário das bebidas novamente. Sempre achou que o casamento de Belry e Mary era literalmente perfeito. Nunca tinha lhe ocorrido que Mary pudesse não aprovar completamente todas as aventuras e cruzadas em que o sempre ocupado Belry se envolvia. Treino de remo no fim da tarde, competições nos finais de semana, disse ela, mais alto que o tilintar do gelo que Gavin colocava no seu copo, e na maioria das noites ele ficava na frente do computador, tentando conseguir apoio para ajudar Fields, e levantando assuntos para a pauta das reuniões do conselho. E todo mundo sempre dizia, Belry não é maravilhoso? É incrível como ele consegue fazer tudo isso, estar sempre pronto para ajudar, sempre tão envolvido com a comunidade. Ela tomou um bom gole do gin tônica recém-preparado. É maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Até que isso matou. No nosso aniversário de casamento, ele passou o dia inteiro correndo contra o prazo de entrega do artigo. E eles ainda nem o publicaram. Gavin não conseguia tirar os olhos dela. A raiva e o álcool trouxeram cor àquele rosto novamente. Ela estava sentada bem ereta, e não encurvada e abatida como nos últimos tempos. Foi isso que o matou, disse ela com toda a clareza, e sua voz ecoou pela cozinha. Ele deu tudo para todo mundo, menos para mim. Desde o enterro de Belry, Gavin vinha nutrindo um sentimento de profunda insatisfação consigo mesmo, pensando no pequeno vazio que deixaria na comunidade caso morresse. Olhando para Mary, ficou pensando se não seria melhor deixar um vazio enorme no coração de uma pessoa só. Será que Belry não tinha percebido como Mary se sentia? Será que não havia se dado conta de que era um homem de sorte? A porta da frente se abriu com um estardalhaço. Eram as crianças chegando em casa. Dava para ouvir as suas vozes e os seus passos, o som dos tênis no chão e das mochilas jogadas. Oi, Gav, disse Fergus, um rapaz de 18 anos, que beijou a testa de Mary. Você está bebendo, mãe? É culpa minha, interviu Gavin. Pode brigar comigo. Os filhos dos Fybroter eram adoráveis. Gavin gostava do modo como falavam com a mãe e a abraçavam, como conversam entre si com ele. Eram francos, educados, engraçados. Pensou em Gaia e na sua fala agressiva, nos seus silêncios que mais pareciam vidro afiado, no seu jeito raivoso quando falava com ele. Ainda nem falamos do seguro. Gav, lembrou Mary, e as crianças entraram na cozinha procurando algo para comer e beber. Não tem problema, respondeu Gavin, sem pensar, mas logo se corrigiu. Vamos para a sala de estar ou? Vamos. Ela cambaleou um pouco ao se levantar da cadeira alta da bancada da cozinha, e mais uma vez ele segurou o seu braço. Você vai ficar para o jantar, Gav? Perguntou Fergus. Fique, se quiser, disse Mary. Uma onda de calor o inundou. Adoraria, respondeu ele. Obrigado. Capítulo 4. Muito triste, disse Howard Mollison, de pé, diante da lareira, balançando ligeiramente o corpo. Muito triste, de fato. Maureen tinha acabado de lhes dar a notícia da morte de Catherine Veedon. Sua amiga Karen, a recepcionista daquela noite, lhe contou tudo, inclusive a acusação da neta de Cat Veedon. Parecia satisfeita em dizer isso, franzindo o rosto numa expressão de reprovação. Samantha, que estava de mau humor, achou que ela tinha ficado com cara de tacho. Miles soltava interjeições de surpresa e pena. E Shirley olhava para o teto, fingindo não estar interessada naquilo.
Odiava quando Maureen era o centro das atenções, trazendo novidades que ela deveria ser a primeira a saber. Minha mãe conhecia a família antigamente, disse Howard a Samantha, que já sabia disso. Eram vizinhas na Hope Street. Catra até que era bastante decente lá do jeito dela, sabe? A casa estava sempre muito limpa, e ela trabalhou até os 60 anos. Era uma batalhadora, a Cat Vedon. Não importa que o resto da família não seja lá grande coisa. Howard se deliciava elogiando quem merecia ser elogiado. O marido perdeu o emprego quando fecharam a fábrica de aço. Um beberrão. As coisas não foram fáceis para Cat. Samantha nem conseguia fingir interesse por aquele assunto. Felizmente Maureen o interrompeu. E a Gazeta está atrás da Dra. Javanda, disse ela, com aquela voz rouca. Imaginem como ela deve estar se sentindo agora que os jornais estão sabendo de tudo. A família está botando a boca no trombone, e com razão. Afinal, 3 dias caída naquela casa, sozinha. Você a conhece, Howard? Qual delas é Danielle Fowler? Shirley, de avental, levantou-se e saiu da sala. Samantha tomou mais um gole de vinho, sorrindo. Deixe-me ver, revelou Howard. Ele se orgulhava de conhecer quase todo mundo em Pagford, mas a última geração dos Vedon pertencia a Yarville. Não pode ser filha. Cat teve 4 meninos. Deve ser neta. E ela quer abrir um inquérito, disse Maureen. Bem, isso ia acabar assim mesmo. Eram favas contadas. Estou surpresa de que tenha demorado tanto. A Dra. Javanda não deu um antibiótico para o filho dos Hubbards, e ele acabou tendo que ser hospitalizado por causa da asma. Você sabe se ela fez a residência na Índia ou... Shirley, que estava na cozinha mexendo o molho da carne, ficou irritada, como sempre ficava, por Maureen estar monopolizando a conversa. Bem, pelo menos era assim que explicava o que estava acontecendo. Determinada a não voltar para a sala até que Maureen tivesse acabado, foi para o escritório checar se alguém tinha enviado mensagens de pêsames para serem apresentadas na próxima reunião do Conselho Distrital. Como secretária, já estava organizando a pauta. Howard, Wiles, venham ver isso aqui. A voz de Shirley perdeu a sua suavidade habitual de flauta e soou estridente. Howard saiu da sala de estar, adernando o corpo para um lado e para o outro, e foi seguido por Miles, que ainda estava com o terno usado o dia inteiro no trabalho. Os olhos de Maureen, caídos, avermelhados, com cílios espessos de tanto rimei, se fixaram no vão da porta da sala vazia como os de um cão de caça. Sua vontade de saber o que Shirley tinha encontrado ou visto era quase palpável. Os dedos de Maureen, garras de articulações grossas, cobertas por uma pele translúcida com manchas de leopardo, ficavam deslizando de um lado para o outro o crucifixo e a aliança pendurados na correntinha em volta do seu pescoço. Os sulcos profundos que iam do canto da boca até o queixo de Maureen sempre faziam Samantha se lembrar de um boneco de ventríloco. Por que você está sempre aqui? Perguntou Samantha à velha bem alto, mentalmente. Já não me bastava a solidão de ter que viver debaixo das asas de Howard e Shirley. E o nojo cresceu como vômito dentro de Samantha. Queria segurar aquela sala atulhada e superaquecida nas mãos e esmagá-la até que a porcelana chinesa, a lareira e as fotos de Miles em porta-retratos dourados se estilhaçassem. E Maureen, cheia de rugas e toda maquiada, ficaria presa no meio dos escombros, berrando. Depois, pegaria tudo aquilo e jogaria bem longe, na direção do pôr do sol, como uma arremessadora celestial. A sala destruída com a bruxa velha lá dentro planaria pelos céus na sua imaginação e cairia no oceano ilimitado, deixando Samantha sozinha na quietude sem fim do universo. Foi uma tarde terrível. Ela teve mais uma conversa assustadora com o contador e não se lembrava direito de como tinha voltado de Yarville. Gostaria de ter desabafado um pouco com Miles, mas o marido, depois de pôr a pasta no chão e tirar a gravata ainda no corredor de entrada, disse: Você ainda não começou a jantar. Começou? Inspirou ostensivamente e depois respondeu a própria pergunta. Não, ainda não. Ótimo. Porque papai e mamãe nos convidaram para jantar. E antes que ela pudesse dizer alguma coisa, ele acrescentou bruscamente: Não tem nada a ver com o conselho. É apenas para discutirmos os preparativos para o aniversário de 65 anos do papai. A raiva era quase um alívio, encobrindo a ansiedade e o medo. Samantha seguiu Miles até o carro, acalentando a sensação de que ele não ligava para ela. Quando enfim ele perguntou, já na esquina do Evertree Crescent, como foi o seu dia? Ela respondeu, absolutamente fantástico. Está querendo saber o que aconteceu? Indagou Maureen, quebrando o silêncio na sala de estar. Samantha deu de ombros. Shirley sempre reunia os homens à sua volta e deixava as mulheres no limbo. Samantha não daria à sogra a satisfação de demonstrar interesse. O assoalho sob o tapete do corredor rangiu com os passos de elefante de Howard. Maureen estava de boca aberta de tanta ansiedade. Ora, 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 exclamou Howard, com o seu vozeirão, se arrastando de volta para a sala. Eu estava dando uma olhada no site do conselho para ver as justificativas de não comparecimento, disse Shirley, vindo atrás dele ligeiramente sem fôlego. Para a próxima reunião,
Alguém postou acusações contra Simon Price, anunciou Miles a Samantha, passando à frente dos pais desta vez. Que tipo de acusações? Perguntou ela. Que ele anda envolvido em receptação de mercadoria roubada, respondeu Howard, agora já no centro das atenções. E passa a perna nos chefes, lá na gráfica. Samantha ficou contente de não esboçar nenhuma reação. Não tinha a menor ideia de quem era esse tal de Simon Price. Postaram com um pseudônimo, continuou Howard. Um pseudônimo que não é lá de muito bom gosto. É algo grosseiro? Perguntou Samantha. Do tipo a pica grande e grossa ou algo do gênero. A risada de Howard ecoou pela sala. Maureen gritou horrorizada, de um jeito bem afetado. Mas Miles fechou a cara, e Shirley olhou para ela furiosa. Não chega a tanto, Sammy, disse Howard. Colocaram o fantasma de Belry Firebroter. Ah, fez Samantha, com um sorriso desaparecendo aos poucos. Não gostou nada disso. Afinal, estava na ambulância quando enfiaram agulhas e tubos no corpo já quase sem vida de Belry. Viu ele morrer com aquela máscara, viu Mary segurando a sua mão, e ouviu os lamentos e o choro dela. Ah, não, isso não é nada delicado, disse Maureen, saboreando cada palavra com a sua voz de sapo-boi. Isso é bem desagradável. Pôr palavras na boca de um morto. Usar nomes em vão. Isso não está certo. Não está, não, concordou Howard. Perdido em pensamentos, caminhou pela sala, pegou a garrafa de vinho, andou na direção de Samantha e encheu-lhe o copo vazio. Mas parece que alguém por aí não liga para o bom gosto. Só está interessado em tirar Simon Price da disputa. Você está pensando o que eu estou pensando, papai? Perguntou Miles. Não era melhor terem me atacado. E como você sabe que não atacaram, Miles, o que você está querendo dizer? Retrucou ele, prontamente. Quero dizer, prosseguiu Howard, feliz em ser o centro de todas as atenções, que recebi uma carta anônima 2 semanas atrás. Nada muito específico. Apenas dizia que você não era o mais indicado para ocupar o lugar de Firebroter. Não ficaria surpreso de saber que essa carta tem a mesma origem do post. Firebroter aparece nas duas. Você viu? Samantha deu um gole mais entusiasmado no vinho, que escorreu pelos cantos da sua boca até o queixo, exatamente onde, com o tempo, surgiriam os seus próprios suncos de boneco de ventríloco. Ela enxugou o rosto com a manga. Onde está essa carta? Perguntou Miles, lutando para não parecer abalado. Joguei fora. Era anônima. Não valia. Não queríamos chatear você, querido, disse Shirley, dando uns tapinhas no braço do filho. De todo modo, eles não devem ter nada contra você, assegurou Howard. Ou teriam usado, como fizeram com Simon Price. A esposa de Simon é uma moça adorável, disse Shirley, lamentando sinceramente. Não consigo acreditar que Ruth soubesse que o marido estava metido em falcatruas. Ela é uma amiga lá do hospital, explicou para Maureen, enfermeira terceirizada. Não seria a primeira esposa a não se dar conta do que acontece bem debaixo do seu nariz, retrucou Maureen, exibindo conhecimento de causa e sabedoria de vida. É uma vergonha terem usado o nome de Belry Firebroter, retomou Shirley, fingindo não ter escutado o que Maureen disse. Nem pensaram na viúva, na família. O que importa são as suas pretensões. E sacrificariam tudo por elas. Isso mostra bem o que vamos enfrentar, disse Howard, e coçou a parte de baixo da barriga, pensando. Estrategicamente isso é inteligente. Vi desde o início que Price ia dividir os votos pró-Fields. A Luga ouvido não é boba nem nada. Ela também se deu conta disso e quis deixá-lo de fora. Mas pode não ter nada a ver com Parminder e a eleição, retrucou Samantha. Isso pode ter vindo de outra pessoa que não conhecemos, alguém que tenha raiva de Simon Price. Ah, Sam, disse Shirley, com uma risadinha cristalina, abanando a cabeça. Dá para ver que você é novata na política. Ah, vai se fuder, Shirley. Então por que eles iam usar o nome de Belry Firebroter? Perguntou Miles, dirigindo-se à esposa num tom irritado. Bem, postaram no site, não é? É a cadeira dele que está vaga. E quem vai navegar no site do conselho atrás desse tipo de informação? Não, disse ele, com ar grave. É alguém lá de dentro. Alguém de dentro. Uma vez Libby disse a Samantha que podia haver milhares de micro-organismos numa só gota de água de um lago. Eram todos completamente ridículos, pensou Samantha, sentados ali, na frente dos pratos comemorativos de Shirley. Como se estivesse no gabinete do primeiro-ministro, como se um disse-me-disse no site do Conselho Distrital fosse um complô organizado, como se aquilo tudo realmente tivesse alguma importância. Deliberadamente e de forma desafiadora, Samantha desviou a atenção de todos eles. Fixou o olhar na janela e no céu ainda claro do anoitecer, e pensou em Jake, o rapaz musculoso da banda favorita de Libby. Hoje, na hora do almoço, Samantha tinha ido comprar sanduíches e acabou levando também uma revista de música que trazia uma entrevista de Jake e seus colegas de banda. Havia muitas fotos. É para Libby, disse a sua ajudante na loja. Uau, olha só isso. Ah, eu não ia expulsar ele da minha cama, não, comenta Carly, apontando para Jake.
O rapaz estava sem camisa e com a cabeça jogada para trás, deixando à mostra o pescoço largo e forte. Pena que ele só tem 21 anos. Não sou o Papa Anjo. Carly tinha 26. Samantha não se importava com a diferença de idade entre Jake e ela. Comeu o sanduíche, leu a entrevista e olhou atentamente todas as fotos. Jake com as mãos numa barra sobre a cabeça, os bíceps saltados por debaixo da manga de uma camiseta preta. Jake com uma camisa branca aberta, deixando à mostra os músculos esculpidos do seu abdômen, acima do cos folgado da calça jeans. Samantha bebeu o vinho de Howard e ficou olhando para o céu num ponto bem acima da cerca viva de alfena, na qual havia uma delicada tonalidade cor-de-rosa. Exatamente o mesmo tom de seus mamilos antes de escurecerem e aumentarem de tamanho com a gravidez e a amamentação. Ficou-se imaginando aos 19 anos, com Jake aos 21, e aquela silhueta esguia novamente, as curvas precisas nos lugares certos, e uma barriga forte e lisa, que cabia confortavelmente no seu short branco tamanho P. Lembrou direitinho como era se sentar no colo de um rapaz com aquele short. O calor e a aspereza do brim exposto ao sol em contato com as suas coxas nuas, as mãos fortes do rapaz segurando a sua cintura fina. Imaginou também a respiração de Jake no seu pescoço. Ela se viraria para olhar dentro dos seus olhos azuis, chegando bem perto daquelas maçãs do rosto tão salientes e da boca firme e bem desenhada. Lá no salão da igreja, vamos servir o buffet do Buck Norris, disse Howard. Convidamos todo mundo, Aubrey e Julia. Todo mundo. Se tivermos sorte, será uma dupla comemoração. Você no conselho, e eu um ano mais jovem. Samantha estava ligeiramente embriagada e excitada. Quando iriam comer? Percebeu que Shirley tinha saído da sala, e esperava que fosse para começar a pôr a mesa. O telefone tocou bem ao seu lado, e ela deu um pulo. Antes que qualquer um deles pudesse se mexer, Shirley voltou correndo. Tinha uma luva térmica florida numa das mãos, com a outra, pegou o telefone. 2, 2, 5, 9. Cantarolou, com uma inflexão aguda. Ah, olá, Ruth, querida. Howard, Miles e Maureen ficaram paralisados e atentos. Shirley se virou e lançou um olhar intenso para o marido, como se os seus olhos pudessem transmitir a voz de Ruth direto para dentro da cabeça dele. Claro, disse Shirley. Claro. Samantha, que estava bem perto do telefone, podia ouvir a voz da outra mulher, mas não conseguia entender o que ela dizia. É mesmo. Maureen estava de boca aberta de novo, como se fosse um filhote de pássaro arcaico ou, quem sabe, um pterodáctilo, faminto por novidades regurgitadas. Claro, querida, sei. Não tenho o menor problema. Não, vou explicar a Howard. Não, problema nenhum. Os olhos pequenos e castanho claros de Shirley não se desviaram dos de Howard, azuis, grandes e esbugalhados. Ruth, querida, disse Shirley, não quero preocupar você, mas já entrou no site do conselho hoje. Bem, é algo meio chato, mas acho que você tem que saber. Alguém postou uma coisa desagradável sobre Simon. Bem, é melhor você mesma ler. Eu prefiro não. Certo, querida. Certo. Nos vemos na quarta. Claro. Tchau. E desligou o telefone. Ela não sabia de nada, declarou Miles. Shirley confirmou com a cabeça. Por que ela ligou? O filho, disse Shirley. Seu novo ajudante. Ele tem alergia a amendoim. Muito conveniente numa delicatessen, disse Howard. Queria saber se você pode deixar uma injeção de adrenalina para ele na geladeira, só por precaução, disse Shirley. Maureen fungou. Essas crianças de hoje em dia são todas alérgicas. A mão sem luva de Shirley continuava segurando o aparelho. Inconscientemente, esperava sentir os tremores de terra vindo de Hilltop House pela linha telefônica. Capítulo 5. Ruth ficou de pé, sozinha na sala de estar iluminada apenas pelo abajur, ainda agarrando com força o telefone que acabará de devolver à base. Hilltop House era pequena e compacta, e era sempre muito fácil dizer exatamente onde cada um dos 4 Price estava, porque a velha casa conduzia, com eficácia, vozes, passos e sons de portas se abrindo e fechando. Ruth sabia que o marido ainda estava no banho, porque podia ouvir o boiler debaixo da escada, apitando e instalando. Tinha esperado Simon abrir a água do chuveiro para ligar para Shirley, pois achava que ele podia pensar que até um simples pedido de uma injeção de adrenalina para uma emergência era confraternizar com o inimigo. O computador ficava num dos cantos da sala de estar, bem à vista de Simon, que queria ter certeza de que ninguém estava fazendo as contas aumentarem pelas suas costas. Ruth largou o telefone e correu para o teclado. Levou bastante tempo até que o site do Conselho de Padford entrasse por completo. Com a mão trêmula, Ruth ajeitou os óculos de leitura na ponta do nariz e passou os olhos pela página, até que encontrou a área de mensagens. O nome do seu marido estava lá, em destaque, naquela frase assustadora. Porque Simon Price não deve ser eleito para o Conselho Distrital de Padford.
Clicou 2 vezes em cima do título, fazendo aparecer o parágrafo inteiro, e começou a ler. Tudo à sua volta parecia girar e balançar. Meu Deus, sussurrou. O boiler tinha parado de estalar. Simon devia estar vestindo o pijama deixado sob o aquecedor. Antes, ele já tinha fechado as cortinas da sala de estar, ligado o abajur e acendido a lareira. Assim poderia descer e se esticar no sofá para assistir ao telejornal. Ruth sabia que teria que contar a ele. Não fazer isso, deixar que ele descobrisse por si só, simplesmente não era uma opção. Não conseguiria guardar aquilo só para si. Estava aterrorizada e se sentia culpada, embora não soubesse por quê. Ela o ouviu descer as escadas e depois aparecer na porta da sala com o pijama azul de flanela. "Sim", sussurrou. "O que foi?" perguntou ele, imediatamente irritado. Pela voz dela, sabia que alguma coisa tinha acontecido e que aquele seu programa magnífico, que combinava sofá, lareira e notícias, estava prestes a ser cancelado. Ruth apontou para a tela do computador e com a outra mão tapou a boca de um jeito bobo, como se fosse uma menininha. Seu pavor o contaminou. Ele correu para o computador e olhou para a tela, já com as sobrancelhas franzidas. Simon não era exatamente um bom leitor. Lia palavra por palavra, linha por linha, com muita dificuldade e atenção. Quando terminou, ficou mudo por um tempo, repassando mentalmente quem seriam os possíveis dedos duros. Pensou no operador de empilhadeira que mascava chicletes e a quem tinha deixado para trás lá em Fields, quando foram pegar o novo computador. Pensou em Jim e Tommy, que faziam serviço sem nota por baixo dos panos, junto com ele. Alguém do trabalho deve ter falado. Ódio e medo se misturaram dentro dele, gerando uma reação explosiva. Correu até o pé da escada e gritou: "Vocês dois, desçam aqui agora." Ruth continuava tapando a boca com a mão. Simon sentiu uma vontade sádica de dar um tapa naquela mão e dizer a ela que se controlasse, afinal de contas, era ele que estava na merda. Andrew entrou na sala primeiro, e Paul veio logo atrás. Andrew viu as insígnias do Conselho Distrital de Pagford na tela do computador e a mãe, tapando a boca com a mão. Andando pelo tapete velho, com os pés descalços, teve a sensação de estar caindo vertiginosamente no elevador quebrado. "Alguém andou falando sobre coisas que comentei aqui dentro de casa", disse Simon, encarando os filhos. Paul tinha trazido com ele o livro de exercícios de química e o segurava com as 2 mãos, aberto na frente do peito. Andrew olhava fixo para o pai, tentando fazer uma cara de confusão e curiosidade. "Quem foi que contou que ficamos com um computador roubado?" perguntou Simon. "Eu não fui", disse Andrew. Paul olhou para o pai, com os olhos arregalados, sem entender, tentando processar a pergunta. Andrew queria que o irmão falasse. Por que tinha que ser tão lento? "E", grunhiu Simon. "Eu acho que não." "Você achar que não?" "Você achar que não contou a ninguém?" "E, eu acho que não contei a Nino." "Ah, isso é interessante", retrucou Simon, andando de um lado para o outro na frente de Paul. "Muito interessante." Com um tapa, fez o livro de exercícios de Paul sair voando de suas mãos. "Tente se lembrar, seu merda", exclamou ele. "Tente se lembrar, porra. Você contou a alguém que ficamos com um computador roubado." "Roubado? Não", respondeu Paul. "Não contei a ninguém. Acho que não contei a ninguém nem que tínhamos um computador novo." "Sei", disse Simon. "Então essa informação se espalhou como num passe de mágica. Foi isso?" Ele apontava para a tela do computador. "Alguém falou, porra", gritou ele. "Está na porra da Intemel e vou ter muita sorte se eu não perder meu emprego." A cada uma dessas 5 palavras, ele dava um soco na cabeça de Paul. O garoto se encolhia e olhava para o chão. Um líquido escuro escorria da sua narina esquerda. Ele tinha sangramentos nasais várias vezes na semana. "E você?" berrou Simon para a mulher, que ainda estava paralisada ao lado do computador, com os olhos esbugalhados por trás dos óculos, a mão grudada na boca como uma mordaça. "O que você andou fofocando por aí, porra?" Ruth conseguiu falar. "Nada. Se", sussurrou ela. "Quero dizer, a única pessoa para quem eu contei que tínhamos um computador novo foi a Shirley. E ela nunca. Sua burra. Que porra de mulher burra. Por que você tinha que contar isso para ele?" "Você fez o quê?" perguntou Simon, baixinho. "Contei para a Shirley", disse Ruth, choramingando. "Mas não disse que era roubado. Se. Só disse que você tinha trazido um computador para casa. Só isso." "Foi só essa merda que você disse a ela." Rosnou Simon, e em seguida começou a gritar. "O babaca do filho dela está concorrendo à eleição. É claro que ela vai querer ter algo contra mim. Porra. Mas foi ela que me contou sobre a mensagem no site ainda agora. Ela não teria." Ele avançou na direção de Ruth e lhe deu um tapa na cara, como queria ter feito desde que viu aquela sua expressão abobalhada e assustada. Os óculos dela voaram pelo ar e se espatifaram na estante. Ele a acertou outra vez, com um soco que a fez desabar sobre a mesa do computador que ela tinha comprado, toda orgulhosa, com seu primeiro salário no Hospital Geral Southwest. Andrew tinha feito uma promessa a si mesmo. Parecia se mover em câmera lenta,
e tudo à sua volta era frio, pegajoso e levemente irreal. Não bata nela, disse ele, colocando-se entre os pais. Não. Com o lábio cortado pelos próprios dentes, sob o impacto do soco de Simon, ele caiu para trás, por cima da mãe, que estava sobre o teclado. Simon lhe deu outro soco, acertando o braço do filho, que protegia o rosto. Andrew tentava se levantar e sair de cima da mãe. Simon estava completamente louco, batendo neles onde quer que pudesse atingi-los. Não me diga o que fazer, porra. Não me diga o que fazer, seu merdinha covarde, seu zero à esquerda cheio de espinhas. Andrew caiu de joelhos, deixando o caminho livre, e Simon lhe deu um chute nas costelas. O garoto ouviu o irmão dizer de maneira patética, para com isso. O pai levantou a perna para chutar novamente as costelas de Andrew, mas ele se esquivou. O pé de Simon acertou em cheio os tijolos da lareira e, de repente, de forma inacreditável, era ele que estava urrando de dor. Meio cambaleando, Andrew tentou se levantar. Simon segurava com força os dedos do pé, dando uns pulos e praguejando com uma voz esganiçada. Ruth tinha desabado na cadeira giratória, soluçando, com o rosto entre as mãos. Andrew ficou de pé, sentindo na boca o gosto do próprio sangue. Qualquer um poderia ter falado sobre o computador, disse ele, ofegante, preparado para mais violência. Sentia-se com mais coragem agora que tinha começado, agora que a briga estava acontecendo de verdade. A espera o deixava nervoso, vendo a mandíbula do pai se projetar para a frente e ouvindo o desejo de violência crescer na sua voz. Você disse que um dos seguranças tinha ficado ferido. Qualquer um poderia ter falado. Não fomos nós. Não me. Seu merdinha. Quebrei a porra do dedo, arquejou Simon, caindo sentado numa poltrona, ainda segurando o pé. Parecia estar esperando alguma compaixão. Andrew se imaginou pegando uma arma e atirando na cara do pai, vendo suas feições explodirem e os seus miolos se espalharem pela sala. E Paulinha ficou menstruada outra vez. Porra! Gritou Simon, olhando para Paul, que tentava estancar o sangue que lhe escorria do nariz e pingava por entre os seus dedos. Saia de cima do tapete. Saia de cima da porra do tapete, sua bichinha. Paul saiu correndo da sala. Andrew apertou a gola da camiseta na boca, que latejava. E a parte sobre o serviço sem nota? Perguntou Ruth, soluçando, com o rosto vermelho por causa do soco e as lágrimas escorrendo, uma a uma, pelo queixo. Andrew odiava vê-la assim, humilhada e patética. Mas meio que a odiava também por fazer isso consigo mesma, quando qualquer idiota teria percebido. Falaram de serviço sem nota. Shirley não sabia de nada disso, como ela poderia saber? Alguém na gráfica deve ter contado. Eu disse que você não devia aceitar esse tipo de trabalho. Sempre fiquei preocupadíssima com... Cale a boca, sua vaca chorona. Na hora de gastar o dinheiro você não ligava, berrou Simon, projetando mais uma vez a mandíbula. Andrew quis gritar com a mãe para que ela ficasse quieta. Ela ficava falando e falando. Quando qualquer idiota via que o melhor a fazer era ficar quieto, e ficava quieta quando teria sido melhor gritar a plenos pulmões. Será que não ia aprender nunca? Nunca ia perceber o que podia acontecer. Todos ficaram em silêncio por um minuto. Ruth esfregava os olhos com o dorso das mãos e fungava sem parar. Simon apertava o dedo quebrado com força, os dentes trincados, respirando alto. Andrew lambia o sangue do lábio, que ardia e estava começando a inchar. Isso vai me custar a porra do emprego, disse Simon, olhando pela sala, com olhos arregalados, como se houvesse alguém ali que ele tivesse se esquecido de esmurrar. Já andam mesmo falando em corte de pessoal na merda daquela gráfica. Vai ser o fim. Vai ser. Deu um tapa no abajur que estava na beira da mesa, mas ele não quebrou, apenas rolou pelo chão. Simon o pegou, puxou com toda a força o fio da tomada, arrancando da parede, levantou o abajur acima da cabeça e o atirou em Andrew, que conseguiu se esquivar novamente. Quem foi que falou? Porra! Gritou Simon, quando o abajur atingiu a parede e se partiu ao meio. Alguém falou? Cacete! Foi algum desgraçado da gráfica, gritou Andrew, com o lábio inchado e latejando, parecendo um gomo de tangerina. Você acha que fomos nós? Não acha que a essa altura já aprendemos a ficar de boca fechada? Era como tentar decifrar um animal selvagem. Podia ver o movimento dos músculos na mandíbula do pai, mas também podia sentir que Simon estava pensando no que ele tinha dito. Quando foi que colocaram isso aí? Rosnou para Ruth. Olha aí. Qual é a data? Ainda soluçando, ela olhou para o computador, quase encostando o nariz na tela, já que os seus óculos estavam quebrados. Dia 15, sussurrou. 15. Domingo? Disse Simon. Foi domingo, não foi? Nem Andrew nem Ruth confirmaram. O garoto não podia acreditar na sua sorte, nem tampouco podia acreditar que ela iria durar. Domingo, repetiu Simon. Então qualquer um poderia ter. A porra desse dedo, gritou, enquanto se levantava e, mancando de um jeito exagerado, foi se aproximando de Ruth. Saia daí. Ela pulou da cadeira e ficou observando ler de novo o parágrafo. Estava bufando como um animal,
querendo desentupir as vias respiratórias. Andrew pensou que talvez pudesse estrangular o pai enquanto ele estava sentado ali, mas não havia nenhum fio à mão. Alguém conseguiu tudo isso lá na gráfica, disse Simon, como se tivesse chegado a essa conclusão sozinho, sem escutar a mulher e o filho levantarem a hipótese para ele. Pôs as mãos no teclado e se voltou para Andrew. Como é que eu me livro disso? O quê? Você não tem a porra da aula de informática. Como é que eu apago isso aqui? Não dá. Você não pode, disse Andrew. Só o administrador do site pode fazer isso. Então, você vai ser o administrador, retrucou Simon, ficando de pé e mandando Andrew se sentar na cadeira giratória. Mas não posso ser o administrador, respondeu Andrew, com medo de que o pai estivesse se preparando para um segundo acesso de violência. Tem que ter o nome do usuário e a senha. Você não serve para porra nenhuma, não é mesmo? Quando passou por ele, sempre mancando, Simon deu um empurrão em Andrew, bem no meio do peito, jogando contra a lareira. Me passa o telefone aqui, berrou Simon para a mulher, sentando na poltrona de novo. Ruth foi pegar o aparelho, que estava a poucos centímetros de Simon, para entregá-lo ao marido. Ele o arrancou das suas mãos e começou a apertar as teclas com toda a força. Andrew e Ruth ficaram esperando em silêncio Simon fazer as ligações, primeiro para Jim, depois para Tommy, os homens com quem tinha feito os tais trabalhos depois do expediente lá na gráfica. A fúria de Simon e a desconfiança de seus próprios cúmplices foram canalizadas pelo telefone em frases curtas e grossas, cheias de palavrões. Paul não voltou mais para a sala. Talvez porque ainda estivesse tentando estancar o sangramento do nariz, ou, o que era mais provável, por estar apavorado. Andrew pensou que o irmão não estava sendo muito inteligente. O mais seguro era só deixar a sala quando o pai permitisse. Assim que terminou as ligações, Simon estendeu o telefone para Ruth sem dizer nada. Ela o pegou e correu para devolvê-lo ao seu lugar. Com o dedo quebrado latejando, Simon ficou sentado ali, pensando, suando com o calor da lareira, inundado de uma fúria impotente. A violência com que tratou a mulher e filho não abalava. Não perdeu um minuto sequer pensando nisso. Uma coisa terrível tinha lhe acontecido, e era natural que explodisse com as pessoas mais próximas. A vida era assim mesmo. De todo modo, Ruth, aquela vaca estúpida, admitiu que tinha contado para Shirley. Simon estava construindo sua própria cadeia dos fatos, tentando imaginar como as coisas tinham acontecido. Um filho da puta qualquer, e suspeitava do operador da empilhadeira que mascava chicletes e tinha ficado indignado quando ele o deixou plantado em Fields. Falou sobre ele com os Mollison, de algum modo meio incoerente. A confissão de Ruth de que tinha comentado sobre o computador com Shirley fazia essa hipótese parecer mais plausível. E eles, os Mollison, o establishment, o gorducho e a desagradável, que não deixavam ninguém ameaçar o seu poder, colocaram aquela mensagem no site. Shirley, aquela vaca velha, controlava o site, o que confirmava essa teoria. Foi a filha da puta da sua amiga, disse Simon à mulher, que ainda estava com o rosto molhado e os lábios trêmulos. A filha da puta da Shirley. Foi ela que fez isso. Jogou meu nome na lama para me tirar do caminho do filho dela. Foi ela. Sim. Wise. Sim. Cala a boca, sua estúpida, pensou Andrew. Você continua do lado dela, não é? Rosnou Simon, fazendo menção de se levantar novamente. Não, gritou Ruth. Ele afundou de volta na poltrona, aliviado por poupar o pé machucado. A direção da Harcourt Walsh não ficaria nada feliz em saber daqueles servicinhos que eles faziam depois do expediente, pensou Simon. Ele é que não ficaria ali esperando para ver a maldita polícia chegar e começar a fuçar no computador. De repente, sentiu que precisava fazer alguma coisa com urgência. Você, disse ele, apontando para Andrew. Desligue o computador. Tudo, os cabos inclusive. E venha comigo.